Vamos à nossa segunda parte da leitura de hoje. Está aqui em João, Evangelho de João, capítulo 1. Nós havíamos parado em Lucas e fomos lendo as cartas para poder lermos o Pentateuco, para quem está acompanhando desde o início. E a gente terminou as cartas e o Pentateuco ainda não terminamos, porque é um livro, são 5 livros bem extensos, mas daqui uns dias estamos terminando. Mas já deu para a gente estar comparando o Hebreus com o Pentateuco. Foi muito boa a leitura, bem aproveitada, né? O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh, texto maravilhoso, como eu amo esse primeiro capítulo de João, trazendo a narrativa que o Verbo, ou seja, a palavra principal, o núcleo da palavra, era, é e sempre será o nosso Jesus, o nosso Salvador amado, aquele que se entregou por nós, para que um dia pudéssemos viver com Ele por toda a eternidade. É esse Verbo, o Verbo encarnado, não reencarnado, não, mas encarnado. O testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? Garganta está secando. E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: Quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse:
Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia. Mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Oh, glória a Deus! Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Sabe por que Natanael faz essa pergunta? Porque Nazaré era uma das cidades de refúgio dos dias de Jesus. Ou seja, só vinha de lá coisa ruim. Pessoas fugidas de um homicídio ia para lá. Era uma das cidades de refúgio que lemos esses dias ali em Deuteronômio.
Então, o Filipe disse, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, não há engano. Disse-lhe Natanael, não está escrito aqui não, viu, amados? Eu que estou dizendo, estou traduzindo aqui para nós. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Parece que a gente está lá na história, né, como um coadjuvante, assistindo tudo aquele decorrer. Como eu sempre digo para as irmãs, eu gosto de viajar, entrar no túnel do tempo de Deus. De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O celular ainda está meio educadinho, deixa eu continuar aqui, não vou ler o capítulo 2, mas eu quero falar sobre essa, vamos dizer assim, essa vista, né? Essa palavra que Jesus disse para Natanael, que ouviu debaixo da figueira. Diz a história, a Bíblia não fala, são as crônicas de Israel que traz esse detalhe, que o Natanael era contemporâneo de Jesus, ou seja, tinha mais ou menos a mesma idade de Jesus. E naqueles dias da matança, no dia, vamos dizer assim, da matança dos inocentes, Natanael estava entre eles e a mãe o escondeu debaixo de uma figueira, mas não é debaixo das folhas, enfim, dos troncos dela, não. Era debaixo de uma figueira centenária que ali ficava bem escondidinho e ali ela escondeu o seu bebê, o Natanael. Mas Jesus, sendo Deus, sendo um bebezinho, como Natanael era, ele viu Natanael ali escondido debaixo da figueira. Mas é debaixo, literalmente, entre as raízes entrelaçadas. Quem já pôde ter o privilégio de ver uma árvore centenária, sabe o quanto aquelas raízes vão ficando assim entrelaçadas e vai ficando um vago entre elas. Isso aconteceu com Natanael, segundo a história. Então é tremendo. O nosso Jesus, ele é Deus, ele é todo-poderoso, Criador do céu e da terra. E nós lemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, ele é Deus para resolver este problema que você acha que não tem mais como, que é insolúvel. Para Jesus é solúvel, desfaz tudo. Sabe por quê? Porque a hora que ele disser assim, para esse problema, para essa diversidade, ele disser, basta, acabou. Só uma palavra dele. Se não chegou esse basta dele, é porque você ainda suporta passar. A palavra do Senhor diz que não vem sobre nós, ou seja, para a gente passar, provação que nós não consigamos passar. Como diz o bom mineiro, que a gente não dê conta, entendeu? Se está passando, é porque o Senhor vai te dar vitória e Ele quer, através disso tudo, te fazer subir mais um degrau junto a Ele. Um degrau, vamos dizer assim, aquela escada espiritual. Porque a palavra do Senhor diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que Deus continue te abençoando e amanhã, em nome de Jesus, nós vamos estar melhor desse resfriado. Eu creio pela fé que o Senhor vai nos dar vitória. Hoje foi difícil para a gente estar lendo, mas amanhã vai ser outro dia e tudo vai estar melhor também para a tua vida. Eu creio nisso.
Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Até amanhã, em nome do Senhor.